tancat el món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sabia que entreu a casa meva. Então, meus amigos, aqui é o canal do Zaraba. Em primeiro lugar, agradeço os novos inscritos, sejam bem-vindos. Este é um canal de orientação católica raiz. E antes do Vaticano II, eu defendo a missa de sempre, a sagrada doutrina de 2000 anos da Igreja Católica. E vocês viram esse vídeo. Isso aí na Catalunha, na Espanha, onde agora há mulheres que estão substituindo os sacerdotes. Como bem dizia Dom Lefebvre, o cardeal francês, há 40 anos ele dizia que a intenção era a substituição dos sacerdotes por mulheres. Significa a infiltração comunista satânica dentro da Igreja Católica. Tem inclusive um livro, Os Infiltrados, do Dr. Taylor, norte-americano, escreveu sobre isso, um livro muito importante. Ele fala dessa infiltração. Bella Dodd, também uma professora norte-americana, ela também denunciou num livro essa infiltração. Só ela, a Bella Dodd, que depois se converteu ao catolicismo pelas mãos do santo Fulton Sheen, ela revelou que infiltrou mais de 1000 jovens homossexuais nos seminários. Por isso, nós vemos esses escândalos sexuais de padres. Essa é uma agenda satânica, comunista, para destruir a igreja de dentro para fora. Pois bem, e nós temos agora essa agenda feminista, a igualdade de gênero que vem sendo pregada pela nova ordem mundial. E eles estão atacando a Igreja Católica, porque é o último, eu poderia dizer, é o último bastião contrária à escravização e controle individual de todos os habitantes da Terra por uma elite satânica. A Igreja ainda resiste, mas com esse Vaticano II, que relativizou tudo, ele criou-se um concílio que não condenou nada, mas aceita tudo. Como assim? Que a Igreja tem que se adaptar aos novos tempos. Então você vê padre que não usa batina mais, tem vergonha de usar batina e sair às ruas com seu hábito. Se bem que o hábito não faz o monge, mas acontece que ele fez como é que diz? Ele fez o voto de pobreza, de humildade, quando aceitou ser ministro de Jesus Cristo. A humildade, a pobreza, a simplicidade. E a batina preta significa isso, luto do mundo. É luto do mundo. Ele larga o mundo para se entregar ao serviço de Deus. Então agora você vê os padres não usam mais batina, camisa social, como se fosse um pastor luterano ou um pastor de alguma igreja pentecostal. Isso é uma descaracterização da nossa Santa Igreja. Vejamos os grandes padres, os santos, como São João Maria Vianney, São Pio de Pietrelcina, que morreu em 1968, eles nunca deixaram de usar sua batina. Todos os santos, São Francisco,
São João Bosco, São Felipe Neri, São Vicente Ferrer, São Francisco Xavier, São Francisco de Sales, enfim, todos os santos, eles nunca deixaram de usar a batina. E o mais grave ainda, que a partir desse Vaticano, permitiu-se mudanças na missa, a um novo missal. E com isso, eles foram fazendo mudanças pequenas, né? Passo a passo, introduzindo a mulher no altar, preparando para substituir os padres por sacerdotisas. Então hoje nós vemos mulheres fazendo leituras, mulheres vestindo, né, com toda a pompa ali no altar, toda engalanada. Você vê que elas são orgulhosas, como se tivessem, não tem ato nenhum de humildade naquilo. Coroinhas, meninas, ministras, ministrando a hóstia sagrada, mulher, leigos. Então, se um homem leigo pode ministrar a hóstia, por que a mulher também não pode? Então a mulher pode, já ministra. Ah, se o padre preside a assembleia, por que a mulher também não pode presidir? Então é assim que a revolução, o sistema revolucionário que está infiltrado dentro da Igreja Católica age, para destruir a Igreja de 2000 anos. Mas o Satanás, a Igreja, as portas dos infernos não prevalecerão, como prometeu nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso primeiro Papa, São Pedro. Meus amigos, freira não dá, não ministra a hóstia. Nossa Senhora, que viveu muitos anos depois de Cristo, viveu, parece que uns 20 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela era a mãe da igreja. Os apóstolos vinham se aconselhar com ela, e na hora da morte dela, reuniram-se todos os 12 apóstolos. Foram transportados pelos anjos de grande distância para assistir à sua passagem. Ela morreu. Ela não precisava, ela poderia ter assuntado ao céu diretamente, mas não. Se Jesus Cristo morreu, ela também, que foi a imitação perfeita de Jesus Cristo, quis morrer. E antes disso, São Pedro, ele rezou a missa e deu comunhão a Nossa Senhora. E São João, que morava com Nossa Senhora, a quem Jesus entregou sua mãe: eis aí, mulher, seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Ali representando o João como nós, a igreja, o corpo de Cristo, nós que somos filhos de Deus. E Nossa Senhora, a mãe da igreja. Nossa Senhora, com toda a humildade, todo dia, em toda a missa, ela se comungava na boca. Né? Então, ao longo da história da igreja, nos mosteiros, sempre tem missa, mas quem reza a missa é o padre, é um frade franciscano ou de outra ordem, que vai lá no mosteiro rezar a missa e dá a comunhão às freiras. Nenhuma freira pega na hóstia, é na boca. Mas agora, com a nova igreja, essa nova igreja, que mais parece um culto luterano, como a gente observa, cheio de música, 10 músicas, eu contei na última missa que eu fui, eu escutei 10 músicas durante a missa. Uma festa, o altar todo enfeitado. E ali não tem, na frente do altar, não tem o sacrário. A maioria das igrejas, eles tiraram o sacrário da frente do altar para capelas laterais. Uma forma de esvaziar, de esfriar a fé dos fiéis. E agora, como eu digo, mulheres cada vez mais presentes no altar. Isso faz parte dessa agenda de identidade de gênero que quer colocar a mulher
em todos os lugares e substituir os homens. Entenda? Não tenho nada contra a mulher. Tenho nada disso. Não estou aqui falando contra a mulher, não sou machista, não tem essa, né? Eu tenho respeito, não tem esse negócio de respeito humano. Cada qual no seu lugar. E na missa e na igreja de Cristo, a mulher tem a sua importância, tanto assim que foi a igreja que liberou a mulher, foi a igreja de Cristo que instituiu o casamento. Jesus Cristo nas bodas de Caná, ele foi ali para dar seu aval ao casamento. Foi a igreja que libertou as mulheres do jugo da escravidão, foi a igreja que combateu a escravidão. Essa igreja milenar que eles querem destruir. Tem um livro do Dr. Taylor Marshall, dos Estados Unidos, norte-americano, que escreveu Os Infiltrados. É um livro muito importante que fala dessa infiltração satânica, maçônica, ali na Igreja Católica. Desde há muito tempo que vem acontecendo isso. Ao ponto que um dos papas falou que a fumaça de Satanás está no Vaticano. Agora não é só a fumaça, pelo visto. E a partir então desse Concílio Vaticano II, que relativizou tudo, a igreja se adaptando aos tempos modernos, a igreja não tem que se adaptar aos tempos modernos. Ao contrário, os homens têm que seguir a tradição. Mas hoje ser conservador, ser tradicional, é um crime, né? Mas vejamos então, meus amigos, aqui eu vou ler uma passagem de São Paulo, aqui na minha Bíblia do padre Matos Soares, uma Bíblia de 1958, quase da minha idade. Então, aqui no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 34 a 35, nós temos, veja bem o que São Paulo fala. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas devem estar sujeitas, como também o ordena a lei. E se querem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos, porque é vergonhoso para uma mulher o falar na igreja. Porventura, é de vós que saiu a palavra de Deus? Ou é só a vós que ela chegou? Indaga o apóstolo. Portanto, meus amigos, esse negócio de mulher ler, fazer leituras, já é uma novidade, quer dizer, traindo uma tradição milenar, que não tinha isso. E de mais a mais, também a gente observa nas homilias, na maioria das homilias que se ouve, os padres apenas fazem uma interpretação ali da leitura do Novo Testamento, daquela leitura principal do Novo Testamento ou do Velho Testamento, e faz alguns comentários a respeito dessa leitura. Mas nós não temos hoje um Santo Antônio de Pádua, nós não temos hoje um São Vicente Ferrer, nós não temos um São João Batista, de cuja boca parecia sair línguas de fogo condenando a iniquidade, condenando a imoralidade. Você vê algum padre condenando essa pouca vergonha que nós assistimos hoje no nosso Brasil, condenando tudo que acontece de mal nesse país, como a tentativa de liberar o aborto, de legalizar, entre aspas, o assassinato de crianças, a identidade de gênero, os transexuais, LGBT, tanto assim que a última campanha de fraternidade versou sobre essa coisa de LGBT dentro da igreja, de respeito humano. Jesus e Nossa Senhora condenam o respeito humano. Você não tem que respeitar. Como é que eu vou respeitar um satanista? Esse respeito humano se relaciona a isso. Você não tem que respeitar. Você tem que persuadir as pessoas a mudar o caminho, a vir para a verdade,
E a verdade está na Igreja Católica Apostólica Romana. Então você não vê hoje, com raras exceções, ainda tem padres ainda que têm as homilias fortes, condenando os absurdos que acontecem na nossa vida comunitária. E até mesmo dentro da igreja, as pessoas não vão vestidas adequadamente, mulheres com decotes, vestidas de qualquer maneira, sem nenhum respeito ao corpo de Jesus Cristo que está ali na hóstia consagrada. Antigamente as mulheres usavam véus, as mulheres casadas usavam véus negros para identificar que é casada, as mulheres jovens os véus branco. Nossa Senhora, em todas as aparições dela, ela aparece com véu. É uma forma de respeito. Os homens bem vestidos também, com a sua melhor roupa. Pode ser um pobre, com a sua roupa limpa, vai à igreja. Não importa, pode estar com roupa rasgada, mas limpa. Agora, com decote, mulheres com decote, com shorts, isso é um desrespeito. O que nós vemos hoje na nossa igreja, o que está acontecendo é isso. Eles querem destruir essa igreja. E cada vez mais vai ser difícil nós encontrarmos uma verdadeira missa. Elas estão reservadas em alguns lugares e mesmo assim está sendo perseguido pelo Papa Bergoglio, por esse Papa Francisco Bergoglio aí, esse Jorge Bergoglio. Eles estão tentando eliminar, extinguir a missa tridentina, a missa de sempre, para estabelecer essa missa nova, esse missal novo que mais parece um culto luterano. Ora, Francisco colocou a estátua de Lutero dentro do Vaticano, um heresiarca, o cara que criou um cisma dentro da igreja, um ex-monge beneditino, guloso, um ex-monge que não venceu os pecados da carne, tanto assim que seduziu uma freira e com ela vivia amasiadamente, glutão, beberrão, e atacando os principais dogmas, atacou os principais dogmas da igreja, levando milhares de pessoas à perdição. E esse Papa vem falar que Lutero é bonzinho, que nós devemos ter um diálogo interreligioso. Não! Os papas anteriores condenaram os católicos verdadeiros se misturarem com essas pessoas, com essas crenças diferentes, com essas seitas. Isso não quer dizer que nós odiamos as pessoas. Não, nós amamos, devemos amar os nossos inimigos, rezar por eles, mas nós temos que persuadi-los pela palavra para se converterem à verdadeira religião e não ficar em conluio com luteranos, com protestantes, com qualquer tipo de denominação cristã que seja. Não. De jeito nenhum. Então, meus amigos, infelizmente, nós estamos assistindo a nossa igreja partindo para aquele objetivo de uma igreja, de uma religião única, como os globalistas satânicos querem impor no mundo. Uma religião única, uma moeda única, um governo único, saúde global, segurança global, escravização e outras coisas que a gente não pode falar aqui, senão eles derrubam o canal. Eu mostrei esse vídeo para vocês, que na Espanha já há sacerdotisa. Mas eu digo para vocês, esses cultos não têm validade nenhuma. Jesus Cristo não está presente naquela hóstia. Ao contrário, a participação num culto desse, ao invés de levar as pessoas a um estado de graça, ao contrário, leva as pessoas à confusão e à perdição. Então rezemos por todos eles para que se convertam e se arrependam, se voltem para o verdadeiro caminho, para a verdade, para a vida que é Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana de sempre. Então rezemos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morti nostri. Amém. Santa Dei, ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, ut digni efficiam promissionem Christo. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Até o próximo vídeo.